Será que o SQL ainda é importante na área de dados em 2025? Bom, para quem está aí na área trabalhando há um tempo, ou para quem está estudando, fazendo curso, faculdade, sabe que o SQL está presente em quase tudo quando a gente fala em dados. E o SQL é basicamente uma linguagem padrão para qualquer banco de dados relacional. E ele está presente em diversas ferramentas, como Postgres, MySQL, BigQuery, Snowflake, Redshift e até mesmo algumas ferramentas de arquiteturas modernas para bancos de dados relacionais que estão dominando aí o mercado na área de dados. Mas o porquê que eu perguntei se o SQL é ou não é importante? Nós já temos diversas ferramentas que fazem o processo de extração, manipulação, visualização de dados sem você precisar escrever uma linha de código. Como, por exemplo, o Power BI. O Power BI você consegue fazer toda a tratativa dos seus dados e até mesmo a visualização, montagem de reportes, de relatório, sem mexer uma linha de código. Como assim? Você tem ali o Power BI, você carrega os seus dados e você consegue fazer muita transformação só puxando tabela, puxando colunas, fazendo cruzamento de colunas, como se fosse uma ferramenta visual. Porque ele é uma ferramenta visual que facilita o tratamento de dados. O próprio Excel, ele é muito bom para você fazer esse tipo de coisa, mas daí você precisa de um pouco de código ali no meio também. Mas enfim, tem o Talend também, que é uma ferramenta muito boa para fazer extração e transformação e carregamento de dados. Ele é uma ferramenta GTL de ponta a ponta, que também você pode escrever código, mas você não é obrigado, não é obrigatório com que você escreva código SQL ou outro tipo de código para sair utilizando ele. Apesar de existir diversas ferramentas para fazer a parte do ETL, transformação, carregamento, extração e até mesmo a visualização de dados, o SQL ainda é muito importante para fazer algumas transformações mais minuciosas, fazer algumas análises mais pontuais, fazer a criação de bancos, criações de tabelas dentro de bancos de dados, procedures, fazer algumas coisas que essas ferramentas até fazem, mas elas acabam se limitando por serem ferramentas mais genéricas, mais amplas. É, e o SQL você consegue fazer o que você quiser, sem depender que uma ferramenta tenha implementado aquela função. Então você consegue escrever os seus códigos do jeito que você quer, do formato que você precisa, sem necessitar que uma ferramenta já tenha pensado no que você quer fazer. Então, para a maioria das coisas, sim, as ferramentas já atendem, elas são extremamente boas, mas para as coisas pontuais, para as coisas que não tem uma solução tão rápida ali, talvez um SQL te ajude muito. Então, você vai conseguir escrever um código, uma query, alguma coisa mais complexa usando o SQL puro. E até mesmo para uma coisa mais simples. Às vezes, não faz sentido nenhum você conectar sua base de dados num Power BI para daí fazer um relatório, alguma coisa do tipo. Às vezes é só você entrar no banco, fazer uma query super, super simples, executar isso e você já vai ter o teu relatório, o teu reporte pronto. Então, apesar de existirem essas ferramentas, o SQL ainda é muito útil para fazer tratativas e trabalhar com os dados diretamente na base de dados, sem você necessitar de uma ferramenta externa. Então é isso, gente. O SQL continua sendo importante, o SQL continua sendo necessário na área de dados. E lá na nossa plataforma, no nosso curso do learn.dataengineer.help, nós temos alguns cursos que envolvem SQL e ferramentas que vão te ajudar a trabalhar com os dados de uma forma mais eficaz.